Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, eu sou o pastor Adão de volta para mais um vídeo que você vai gostar, tá bom? Dessa vez um pequeno comentário sobre o especial de Natal do canal Inteligência Limitada, certo? 4 horas aí de podcast, tá bom? E já é a segunda vez que eu assisto, tá? Assisti 2 vezes esse podcast, certo? Antes de qualquer outra coisa eu queria parabenizar, não é? O canal Inteligência Limitada, tá bom? Porque é um ótimo canal, né? Os podcasts são muito bons. E esses aqui que ele promove, né, com esse contexto religioso, são bem excepcionais porque dá para você ter uma noção interessante, né, de cada representante de alguma religião específica. Isso é bom, né, para que haja conhecimento dessas religiões. Tá bom? Eu lembro que eu assisti aquele podcast que eles fizeram com um rabino, um padre e um pastor, um adventista no caso, não é? O pastor Rodrigo, que é pastor, teólogo e também arqueólogo, não é? Então foi muito bom poder ouvir, não é? Aprender bastante. E esse podcast do especial de Natal foi realizado ali com o Victor Fontana, tá bom? Pastor Luiz Saião, pastor Batista, né? E também o pastor Berlofa, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Não conhecia, tá bom? Então, para resumo, eu queria só deixar aqui minhas impressões sobre esse podcast, beleza? Observando que, como era um tema relacionado ao Natal, né? Então, um especial de Natal, então, inicialmente, falou-se muito sobre a pessoa de Cristo, né? Tocou-se na questão do Cristo histórico, então pensando mesmo naquilo que as pessoas imaginam, a imagem que as pessoas têm em sua mente sobre Cristo, certo? E, assim, vários assuntos foram desenvolvidos, 4 horas de podcast, então, assim, muita coisa foi falada, tá? E nesse podcast, de tudo que foi dito, eu posso realmente elogiar, não é, o posicionamento, a fala do Victor Fontana, tá certo? Também do pastor Luiz Saião. Eles deram um show realmente de conhecimento histórico, teológico, de opiniões realmente concisas, um posicionamento cristão, digamos assim, ou teológico equilibrado, tá? Muito coeso e que faz todo sentido, né? Que realmente coaduna com aquilo que é a visão cristã já há tanto tempo. Então eles não desonraram de jeito nenhum, né, aquilo que cada cristão que está envolvido com o ministério pastoral, com a teologia, entende sobre a vida cristã ou então o desenvolvimento do cristianismo na história da igreja. E isso realmente é muito louvável, a maneira como foi falada ali, tá? Então, realmente eu só posso subscrever o que foi dito por eles, tá? Foi muito bom mesmo. Do outro lado, tá? Apesar de ter sido muito bom, o contraponto também foi bom, né? Porque eu pude conhecer um pouco a visão do pastor Berlofa, não é? Então isso é um aspecto positivo, tá certo? Então, mas do outro lado, a visão que o pastor Berlofa, não é, transmitiu ali, me pareceu uma visão muito distorcida da realidade, não é? Uma visão estranha acerca da história do cristianismo, da teologia, da própria Escritura Sagrada. E eu pude notar que essa visão é justamente porque ele tem uma outra cosmovisão, ou seja, ele tem óculos diferentes, não é, dos óculos que poderiam ser chamados de tradicionais, digamos assim, tá? E qual é o problema? Abordar, por exemplo, a questão da imagem que se tem, por exemplo, na cultura ocidental de Jesus Cristo, o Jesus dos quadros dos católicos romanos, não é, daquelas artes da Idade Média, o Jesus com aspecto europeu, loirinho, olhos azuis, sei lá, contrastando isso com o Jesus negro, não é? Uma ênfase em Jesus negro. O pastor Berlofa, ele tentou, não é, enviesar por esse caminho, mas as opiniões do Victor Fontana e também do pastor Luiz Saião vieram nesse sentido, trazendo um aspecto muito mais coerente nesse sentido, para não puxar para esse lado que é exagerado. Então, mais ou menos assim, se o cara quer quebrar a ideia de um Jesus branquinho, de um Jesus loirinho, de Jesus europeu, não é? Eu acho que tentar fazer isso militando a favor de um Jesus negro cometer o mesmo tipo de erro, só que ao contrário. Então, para mim, é injustificável. Eu, como um protestante, não é? Eu não tenho necessidade nenhuma de ter imagem de Jesus. Para mim não faz sentido. Primeiro porque ele é Deus, não é? E para mim não se faz imagem de Deus, tá? Tem até quadros, que você sabe muito bem, quem é católico romano, cristão, no sentido geral, sabe que tem até quadros, Pai, Filho e Espírito Santo na forma de uma pomba. Esse tipo de produção cultural, pelo que a Escritura nos ensina, não é pecado, tá?
É pecado porque a Bíblia condena esse tipo de coisa. Isso não é um tipo de prática que vem da cultura bíblica, mas é um tipo de prática que vem do paganismo. Ou, no máximo, um tipo de sincretismo religioso. Você faz uma sincronia daquilo que a Escritura ensina como moral, por exemplo, e você mistura um pouquinho disso com o paganismo e dá esse tipo de cultura cristianizada que nós temos aí. Então, assim, não é necessário. Eu acho que o que deveria ser pensado é o seguinte: Jesus não tem cor. O que eu quero dizer com isso? Que esse apelo para a cor de Jesus, o tentar fazer a imagem dele, além de ser algo contra os próprios mandamentos, porque ele é Deus, não tem como você dicotomizar quem Cristo é, ele é Deus, homem, não dá para dicotomizar isso, tá? Mas partindo um pouquinho, né, saindo um pouquinho do aspecto mais teológico, digamos assim, pensando nas questões históricas também, não é, você ficar dando ênfase a criar uma imagem de Jesus Cristo, não é, baseada em sua própria cultura, isso só traz divisão, não é? Só traz divisão, porque os problemas de hoje giram em torno, né, de questões ideológicas que separam as pessoas. Ou seja, estamos vendo um tempo em que o marxismo é muito dominante em termos de cultura, em termos de cosmovisão. Então, basicamente, você vai ficar criando divisão, não é? Se cria um campo de batalha em torno de uma questão que não tem a menor relevância. Qual a relevância, qual o sentido, não é, da cor da pele de Jesus Cristo quando neste mundo? Qual a importância disso? Nenhuma. Isso não tem nenhuma importância. Não teve importância para a época e não deveria ter importância para nós hoje. Não faz sentido. Eu percebo que para o pastor Berloffa, isso tem uma importância muito grande. Não é? E isso aí para mim é fruto de você tentar fazer uma releitura da Bíblia ou do mundo antigo a partir de uma ótica marxista. Não é? Isso não faz sentido nenhum. Então esse é um ponto negativo. Não é? Não faz sentido. Cristo não tem cor nesse sentido. Ele é Deus, cara. Tá? Ele assumiu a natureza humana, certo? Mas o fato de ter assumir a natureza humana, e quando assumiu a natureza humana foi em uma etnia específica, os judeus ou os israelitas daquele período, e isso não exalta nesse sentido também os judeus. Não exalta os judeus, não coloca os judeus nesse sentido, né? Aqueles semitas em uma categoria de humano superior. Ou seja, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não faz sentido. O ponto central é que ele tornou-se homem. Então, se há algo que deveria ser representado, né, ou pelo menos entendido nisso aí, é que, peraí, a humanidade, não é, foi assumida. Não a cor de uma pele, não a etnia. A humanidade foi assumida. Tem todas as questões pactuais que tem a ver com a questão dos judeus, e isso deve ser respeitado e entendido, mas isso não exalta, não é, uma etnia ou uma raça, como alguns gostam de colocar, né, que para mim isso não faz sentido também. Isso não exalta nada, tá? Então não exalta. Não vai fazer diferença se ele foi, por exemplo, alguém com um aspecto mais europeu ou então com um aspecto mais semita. Isso não faz o menor sentido, isso não exclui nenhuma etnia, nenhuma pessoa de cor de pele diferente. Nada a ver, irmão. Nada a ver. E não somente sobre isso, mas, por exemplo, o pastor Berloffa, em alguns momentos, ele trouxe também, basicamente, assim, acho que praticamente todos os assuntos que foram desenvolvidos nesse podcast, o pastor Berloffa trouxe uma visão diferente, né? Então, eu pude perceber que ele tem uma maneira diferente de enxergar os evangelhos, a escritura como um todo, a história da igreja, muita coisa. E a sua releitura, eu entendo como errada, porque é mais ou menos assim. Eu estou vendo no século XXI, não é? Um século onde as pessoas já vivem e elas estão brigando por vários tipos de cosmovisão diferentes. É uma verdadeira guerra cultural, muito grande. Não é? E o que é predominante em nosso tempo em relação à cosmovisão é justamente o pensamento progressista. Aí pega marxismo e outros ismos aí. Mas a ideia do progressismo, marxismo nesse sentido. Tá? E essa visão revolucionária, não é, sempre vê, ou pelo menos cria, guerra de lados. Não é? Guerra de classes nesse sentido. Homem contra mulher, mulher contra homem, rico contra pobre, branco contra preto. É assim que acontece. E isso é um tipo de luta criada pelo marxismo, não é? Uma supervalorização. Não é que não exista racismo, não é que não existam homens que são realmente machistas e duros com mulheres, não é que essas coisas não existam, por exemplo, ou preconceito religioso, etc. Mas o marxismo, ele pega essas falhas da humanidade que não podem ser vencidas, então tem que tirar o cavalinho da chuva. Nós não conseguimos vencer essas coisas. Não dá para poder controlar a mente das pessoas, é simples assim, tá? Eles procuram tentar, de alguma maneira, o marxismo, né? Dar ênfase e ampliar nesse sentido a guerra ou o problema que essas pessoas têm, esses defeitos da humanidade, ampliar e dar ênfase a isso, como se o mundo se resumisse a esse tipo de problema.
E não é assim que funciona. Então, quando ele olha para a Escritura, ele olha com essa lente, não é? Com essas lentes. Não é? Então, basicamente, se você vai tentar traduzir um pouquinho o que ele falou ali, se você vai perguntar para ele, a Bíblia é um livro machista? Ele vai achar que sim. Né? Tipo, Jesus ali era sustentado por mulheres, o tempo todo rodeado de mulheres, não é? Mas quando ele chama 12 apóstolos, ou 12 homens, não é? Isso é o quê? Machismo? Vai dizer que Jesus é machista também? Entende a situação? Então, se eu vou ler os evangelhos e vou dizer que o contexto ali é machismo, e vou dizer que a cultura má prevaleceu na revelação, então eu vou dizer que o Espírito Santo inspirou nesse sentido e legitimou o que é mal. Entende onde nós vamos chegar aqui? Porque se eu assumir que Paulo era machista, que Pedro era machista nesse sentido, eu estou fazendo uma leitura moderna da Escritura, o que é um erro. Eu não estou respeitando aquele mundo antigo. O máximo que eu tenho que fazer é conhecer o mundo antigo e fazer uma ponte com o mundo de agora. Mostrar quais implicações para nós hoje. Tá? Fazer uma aplicação disso e não tentar fazer uma leitura daquele mundo antigo, do texto da Escritura, a partir de uma ótica marxista, progressista, revolucionária, porque eu vou enxergar pelo em ovo, vamos dizer assim. Ou seja, eu vou enxergar coisa onde não tem. Né? Eu vou chegar e olhar para ali e tentar ver uma guerra de classes, tá? Uma luta cultural de uma sociedade moderna em um mundo antigo. Isso não faz sentido. Então, se eu vou dizer que Paulo é machista, que Pedro é machista, que o colégio apostólico era machista, eu vou ter que dizer que o próprio Jesus Cristo era machista também. Entendeu a situação? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Um outro ponto que eu achei interessante, eu estou só fazendo um resumão mesmo, sabe? Porque são 4 horas de podcast, não dá para poder abordar tudo, não é? Mas, por exemplo, eu pude perceber, por exemplo, que uma coisa que ele falou que é muito forte, o pastor Berloffa, que basicamente a culpa da homofobia é do contexto ou da cultura cristã, porque a homofobia é um problema ou um tipo de monstro criado por uma moral religiosa. Aí, cara, assim, para eu aceitar um pensamento desse, eu primeiro preciso negar que há verdade absoluta, tá? Porque se por exemplo, as questões das diversidades, não é? Ou ideologias sexuais de hoje serem condenadas como sendo algo errado e pecado pelo cristianismo ou pelo cristão, é fruto de uma má interpretação, de uma interpretação já enviesada, machista, sexista, homofóbica, ou então pelo menos essa leitura cria esses monstros. Então nós temos que começar agora a pensar qual é a Bíblia que nós estamos lendo. Ou fazer uma pergunta simples. Os mandamentos, os princípios morais bíblicos, eles são objetivos ou eles são subjetivos? E aí é uma pergunta simples. Tá? Há verdade absoluta ou não? Porque quando você olha para os mandamentos, você vê algo muito objetivo. Muito objetivo. Princípios que foram dados ao povo e que tem a ver com o combate ao pecado, não é? Que não muda independente da geração. Então eu não estou tocando aqui em questões políticas, ideológicas, em luta, em guerra cultural. Eu estou falando de questões morais. E a questão moral, nesse sentido, aquela que parte da Bíblia, ela é absoluta e ela serve para todos os povos em todas as épocas. É simples assim. Então não é uma questão de preferência nossa. Não é uma questão. Os mandamentos de Deus nos trazem uma ordem moral muito bem clara, muito bem estabelecida. Entende a situação? É simples assim. E a Escritura é muito clara. Então, o que ele faz, o que o pastor Berloffa faz, é trazer um tipo de hermenêutica, não é? Que digamos assim, de teologia da libertação. Eu ouvindo esse pastor falar, eu fiquei, assim, um pouco angustiado, né? A primeira vez que eu assisti o podcast, a segunda também, angustiado, né? Porque eu sempre entendi que não faz sentido um cristão ser de esquerda, tá? Só que eu estou no contexto brasileiro, o mundo de hoje é uma bagunça, não é? Uma guerra cultural muito grande, e nós conseguimos ver esse tipo de incoerência. Pois bem, eu vi essa incoerência nesse podcast, tá? Desse pastor, no caso. Por quê? Porque o cara fala, não é, como um militante de esquerda. Olha, eu queria dizer o seguinte. Eu sei o que é periferia. Eu sei o que é pobreza. Eu fui criado numa periferia. Eu também sou afrodescendente, né? Na realidade, eu sou um brasileiro.
Então, no meu sangue corre sangue de pessoas que... eu tenho familiares, não é, ancestrais que são negros, que vieram de África, que são índios também. A minha família é uma mistura nesse sentido, tá? Eu sou o quê? Um afro-indígena? Eu sou um brasileiro, cara. Então, assim, eu sei muito bem na pele o que é você passar por dificuldade, o que é você morar em favela, não é? Eu passei a minha vida todinha, até os 18 anos de idade, no Capão Redondo. Na região do Capão Redondo. Eu sei o que é periferia, eu sei o que é estar lidando com, às vezes, policiais mal treinados e ruins. Eu sei o que é opressão, eu sei o que é tudo isso, o que é passar dificuldade, o que é viver num gueto, isolado do resto do mundo, e não entender que o mundo é muito maior do que aquele gueto, do que aquela rua que eu vivo. Eu sei muito bem isso. Mas tentar criar um tipo de hermenêutica, não é? Um tipo de maneira de interpretação da escritura e da realidade do próprio cristianismo, a partir da ótica do oprimido, isso aí é paulo-freireanismo, isso aí é esquerdismo puro, isso é teologia da libertação. Então, o que eu pude ver, não é? É claro, eu estou pontuando aqui de maneira muito geral o que foi dito, mas baseado nas falas aí do pastor Berloffa, não é? O que eu vejo é que ele está usando lentes marxistas, tá? Revolucionárias, para ler a escritura e para ler o cristianismo histórico. E levantando questões que nunca foram problemas na história da igreja. Nunca. Nós tivemos outros tipos de problemas, mas problema com racismo, não. Na história da igreja, de jeito nenhum. O problema de racismo é um problema muito moderno. A realidade é essa. Não é? Essa batalha em torno de cor de pele não é uma coisa que pertence ao mundo antigo. Vamos tirar isso da cabeça. Então essa leitura ela é estranha. Não é? Ainda bem que para abrilhantar esse podcast, tivemos ali a fala do Victor Fontana, do Luiz Saião, do pastor Luiz Saião, não é? Que puderam, nesse sentido, organizar a casa e trazer uma visão realmente equilibrada, não é? E real do que é o cristianismo, na história, não é? Do que é a teologia, de como a igreja se porta no mundo, fazendo meia-culpa sim, admitindo falhas, não é? O que é inevitável, porque somos humanos, a realidade é essa. Não tem como você criar um mundo perfeito aqui, por nós mesmos, não tem como, não é? Mas eles realmente puderam organizar realmente o pensamento, e isso foi muito bom, porque ficou um contraste muito claro, né? Muito evidente entre as opiniões do pastor Berloffa, que são opiniões progressistas, não é? Uma leitura progressista da vida, do mundo e tudo mais, ou seja, uma cosmovisão marxista, não é? E ficou muito diferente o contraste, nesse sentido, da visão do pastor Luiz Saião e do Victor Fontana, que foi equilibrada, fiel, coerente, de acordo com o que a história da igreja nos ensina e de acordo com a escritura, sem distorcer e sem tentar puxar sardinha para o próprio lado, não é? Tentando buscar um tipo de leitura que tem a ver com a minha realidade. Como se o negro pudesse ler a Bíblia de uma maneira diferente do branco, ou o índio diferente do branco, ou o homem diferente da mulher. É uma escritura, a palavra de Deus, é uma Bíblia. Ela traz uma mensagem. Ela não é um livro de metamorfoses ambulantes, entende a situação? Ela tem uma mensagem, que é o Evangelho, ela tem o princípio moral da lei, e isso é a verdade absoluta para todas as gerações. É simples assim, tá? Então é necessário que, primeiro, venhamos admitir problemas? Sim, mas aquilo que é errado e acabou. A escritura é clara, tá bom? Eu não vou ser detalhistas e tocar em certos nomes e certos termos, não é? Porque certos termos hoje classificam as pessoas rapidamente como homofóbicos, como racistas. É melhor nem tocar nesses termos. Você já entendeu a mensagem que eu quero passar aqui, tá bom? Então, resumindo o que eu achei desse podcast, eu achei maravilhoso, não é? Justamente porque a verdade ou o entendimento correto, sadio, não é? Da igreja, da Bíblia, da história, foi muito bem ressaltado, tá? E podemos ver de maneira muito clara o contraste entre uma visão distorcida, marxista, progressista, de uma visão correta e realista das coisas, tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. É isso aí. Parabéns ao canal aí, desse podcast Inteligência Limitada. Valeu!